Bom dia, tava com saudades de aparecer aqui. Ultimamente eu reparei que eu não tô gravando muito vídeo, não tô registrando muitas coisas. Aí hoje cedo eu queria ir pra academia, né? Eu queria muito ir pra academia, porque também não tô indo. Aí você pode me perguntar, mas Gabriele, se você não tá fazendo as coisas, o que você está fazendo? E aí eu passo a te responder, bom, estou fazendo muitas coisas. Assim, ó. E aí, essas coisas assim, ao invés de eu dar continuidade, é como se fosse. Vou explicar de um jeito que fica mais fácil. Pelo menos pra mim explicar, né? É, eu estou fazendo tantas coisas que tá difícil manter elas. Mentira, não é que tá difícil. A questão é que, tipo. Não vamos justificar. Vamos começar esse vídeo assim. Não vou me justificar. E aí você pode falar, mas será que isso não merece uma justificativa? E eu posso te responder: talvez. Talvez sim, talvez não. E essa é a graça. Então a gente vai começar o vídeo assim. Falei nada com nada. E eu acho que é assim que os vídeos bons sempre começam, né? E antes de qualquer coisa, eu quero falar que o quarto capítulo saiu. Consegui fazer ele essa semana, foi de segunda-feira. E eu acho que esse foi um dos mais difíceis para mim. Inclusive, eu gostaria muito de ler um trechinho para vocês. Eu até tava pensando se eu ia já chegar lendo, que é interessante, né? Sempre chama. Sempre desperta a gente. Então, eu peguei. Ele foi o maior que eu fiz até agora. E olha que meus capítulos geralmente são pequenos, porque eu sei que são densos. Eu não vou ler ele todo. E também não vou ler o início. Eu vou ler uma parte que eu achei gostosa. Na verdade, esse capítulo inteiro eu achei ele uma delícia, né? Cara, teve um momento que eu achei gostoso. Eu achei muito gostoso. Eu achei muito, 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 muito gostoso. Cadê? Aqui, ó. Mas é o início, eu não queria ler o início. Tá, então eu não vou ler o início. Já que eu não quero ler, eu não vou ler. Eu vou ler eu enrolando há 1 minuto pra poder falar qual que eu vou ler. Uhum. Tá. Eu vou ler esse pedacinho aqui pra vocês, ó. Você fala comigo como quem não espera ser entendida. Mas toda vez que ouve, você se compreende. Você se compreende. Ela já não sabia, mas quando foi ela ou a presença falando? Mas a última frase ecoou. Ecoou por todo o corpo, por toda a mente e até mesmo o que parecia ser sua alma. Então eu sou isso? Uma escuta que não interrompe, mas sustenta? Sim, você é. Ela não precisava mais se explicar para se manter inteira. Nesse lugar que ainda pulsava seu corpo, não mais como um labirinto, mas como a onda que habitava antes de se ver. Ela soube. A verdade, quando reconhecida, caminhava com a razão. Uma caminhada que não puxava para longe de si, mas que guiava para dentro, como quem acende uma lanterna na escuridão. Seu corpo se permitiu voltar à espiral. Eu não me perdi, eu me conheci. Seus lábios se abriram e um sorriso surgiu. Ela soube. Voltar também era uma forma de avançar. E naquele mesmo segundo, ela estava de volta na espiral, a sua própria espiral. Bom, esse aqui foi a última folha que eu escrevi, né, desse capítulo.
Foi muito interessante escrever ele, foi diferente, porque inclusive a Belém tá aqui, ó, em cima do portfólio. Vou mostrar pra vocês, né, essa princesinha aqui. Fala oi, abelhinha. Fala oi. Fala oi, abelhinha. Ela é a gargulazinha, é minha gargula. Meu amuletinho de sorte. E vai deitar. Vai deitar que a princesa tá cansada. Tá cansadinha essa princesinha. Cheguei em casa agora há pouco. Cheguei, era 10 horas. E aí eu abri a porta e todos eles dormindo no sofá. Todos eles. Mentira, vou falar que não era todos, o Jorge tava no tapete. E aí abri a porta, eles nem sequer levantaram. Nem sequer levantaram para sair. Porque eles gostam de ficar lá de fora, na grama. Não levantaram. Tá tudo aqui. E olha isso aqui, olha isso aqui. Olha se tem base uma princesinha dessa, gente. Mas ele é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha. Tá. E aí, hoje cedo, eu escrevi ele na segunda. E, tipo assim, antes de escrever ele, eu não sabia sobre o que eu ia escrever. Porque, quer dizer, eu sabia. E eu sabia que era o capítulo que eu mais gostaria de escrever. Porque, assim, eu nunca me achei inteligente. Vamos começar daí, né? Eu nunca achei que eu tinha capacidade para ser algo ou fazer algo. Porque durante toda a minha infância. Vou baixar isso aqui. Vou contar um pouco. Durante toda a minha infância, eu fui muito desmotivada nesse papel, sabe? Tipo assim, eu tô mais aérea porque, cara, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo. Estou um pouco perdida, né, no sentir. E aí você não, né? Eu 7 minutos e parece que eu não falei nada. Ai, que sensação, né? Voltando a acontecer. Tá, vamos lá. E aí eu nunca acreditei muito em mim. Por quê? E eu tô aqui olhando pro lado, gente, porque eu tô colocando uma musiquinha pra ver se me ajuda. Porque geralmente música sempre me ajuda. Sempre. Ah, essa aqui é uma delícia. Esses dias eu descobri uma música sensorial muito gostosa. Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui. Se eu não esquecer enquanto eu estiver postando. Porque eu vou fazer outras coisas, né? Na hora que eu for postar. Tá. E aí eu nunca achei que eu tinha capacidade pra. Que eu tinha inteligência. Pronto. Até porque até os 5 anos eu morei com a mãe de criação. Porque minha mãe tinha um salão. E aí acabou que ela não conseguia ficar comigo ali, sabe? E por conta dos produtos e tudo mais, eu era um bebê. Aí ela me deixou com a babá. Essa babá, ela não cuidou de mim. E aí, tipo assim, pra vocês terem noção, com 2 meses, a Rosa, ela tinha mudado pra cidade que a gente morava, que era um povoado, aqui em Goiás. E aí, ela tinha mudado pra cidade, e se eu não me engano da história, ela foi na casa dessa mulher fazer alguma coisa. E ela me viu no berço. E tipo assim, pra vocês terem noção, a mulher, ela não trocava a minha fralda. E ela deixava a mamadeira aqui do lado, então meu pescoço ele era completamente torto, porque eu ficava tentando pegar a mamadeira. E quando a Rosa chegou, além do meu pescoço ser completamente torto, tava cheio de varigeira nas minhas regiões íntimas. E porque ela não trocava fralda. Aí eu sei que teve toda uma treta e eu sei que a Rosa pediu pra cuidar de mim e minha mãe cedeu. E aí eu comecei a morar com a Rosa, então, dos 2 meses, eu fiquei com ela até os 5 anos de idade. E eu voltei a morar com a minha mãe porque
a minha mãe mudou pra uma outra cidade e um dia alguém chegou na minha mãe e falou bem assim: se você não cuida da sua filha, me dá ela que eu cuido. E aí isso desbloqueou algo na minha mãe e minha mãe me pegou de volta. Mas então, assim, até esse período, até os 5 anos, eu fiquei morando com a Rosa. E, inclusive, pra mim, ela é minha mãe até hoje. Visito ela, faço as coisas com ela. O primeiro vídeo desse canal, um dos primeiros vídeos desse canal, é com a Rosa. Então, assim, ela tem um significado muito importante pra mim na minha vida. Ela realmente é minha mãe. Eu considero ela como minha mãe, trato como minha mãe. Sinto como minha mãe. E ninguém me tira isso. E aí, quando. E com a Rosa, eu tive uma liberdade muito grande pra ser. Então, eu tinha uma imaginação muito fértil, e aí eu abraçava as árvores, eu falava que as árvores tinham vida, tudo eu dava vida, tudo. Então, eu sempre fui uma criança muito amorosa, muito carinhosa. Eu nunca menti, nunca menti, nunca menti na infância. Depois eu menti, né, na adolescência e tudo mais. Aí, eu nunca menti na infância. Então, eu fui crescida, eu fui criada dentro disso, até porque a Rosa, ela é religiosa. Então, e ela sempre. Ela foi a primeira pessoa que eu aprendi a ser. Porque ela sempre foi muito. Cara, é difícil descrever pra mim, porque agora que eu estou nomeando isso, estou reconhecendo, é muito. É muito difícil pra mim, não de dolorido. Eu falo difícil no sentido de verbalizar isso, porque é muito mais uma sensação, né? Então, tipo assim, ela sempre foi inteira pra mim. Ela nunca escondeu quando ela tava com raiva, quando ela tava triste, quando ela tava chateada. E ela nunca, nunca descontou isso na gente. Porque era ela, o Gesiel e o Júnior. E eles eram. Eles são meus irmãos até hoje. E aí eu lembro que o Júnior era o mais velho. Aí eu sempre brigava com o Gesiel. E o Júnior sempre me defendia. Só que eu bati no Júnior. Porque, eu era uma criança levada, poxa. E aí. E aí, ele sempre, sempre, sempre me defendia. Eu achava isso muito bom. Aí. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu comecei a morar com a Sandra, que é a minha mãe biológica, eu comecei a. Eu era uma criança muito solta mesmo, muito solta. E aí acabou que não dava pra eu ser solta mais. Tipo, antes eu morava num povoado, era tipo uma fazenda gigante com várias pessoas, uma comunidade. E agora eu morava numa cidade maior e eu não tinha mais aquele espaço pra brincar, eu não tinha aquele espaço pra ser criativa, eu não tinha isso. E eu adorava brincar com tudo, com tudo. Inclusive, eu achei muito legal, porque quando eu voltei a falar sobre isso com a Rosa, ela me contou algumas memórias de infância. Eu achei isso tão gostoso, porque sei lá, eu nunca imaginava. E aí, tanto que ela contou uma vez que caiu um passarinho, eu cheguei em casa chorando com um passarinho, que ele tinha caído e machucado a asinha, e aí eu fiquei cuidando dele, eu dei um nome pra ele, e aí quando ele sarou, ele foi embora, ele voou, e eu chorei, porque ele tinha ido embora e tal, e eu aprendi sobre que amar também é libertar, quer dizer, provavelmente na época eu não aprendi desse jeito, né, mas eu entendi que o passarinho tinha que ir, porque ele era livre, e enfim, eu tive um bom ensinamento na minha infância. Um ótimo legado. Eu acho que essa é a palavra que mais descreve. E quando eu fui pra morar com a minha mãe na cidade, eu tive muita dificuldade para algumas coisas. Até porque a minha essência, e do que eu já vi em tudo, do que a Rosa fala, desde quando eu era criança, eu sempre senti muito as coisas. Sempre, sempre, sempre. Então, primeiro sempre veio o sentir para depois vir o racional. E aí, na escola, e se eu não estou bem no sentir, se eu se aquilo não faz sentido para mim, eu tenho dificuldade para aprender aquilo. E aí, eu comecei a estudar. E como eu era uma criança muito levada, eu tive dificuldade para sentar e estudar.
eu tive dificuldade para aprender as coisas, principalmente matemática. E eu lembro que minha mãe ia me ensinar, e o sentimento que eu tinha é que eu não era capaz, porque ela diziam que eu era burra, é, e não é só com palavras que eu lembro. Eu lembro das expressões. De tipo assim, sabe quando você tá ensinando alguém e a pessoa não tá entendendo e você começa. Tipo, você sente que tá demais. Você sente aquilo. E, cara, criança capta isso. Não tem como. Eu ficando revoltada, né? É porque eu tive, pra lembrar da sensação, eu tive que encarnar ela. E aí eu sempre senti isso. Ou quando alguém explica alguma coisa que eu não entendi, eu falava, eu não entendi. E geralmente, eu sou uma pessoa mais sorridente. Eu falava, eu não entendi, eu falava rindo às vezes. Ou, mas é um rindo de desespero às vezes. E aí as pessoas achavam que eu tava debochando. Mas não é, porque é meu jeito. E tinham menos paciência ainda comigo. Então, na minha infância, na minha adolescência, eu nunca fui ensinada que eu era inteligente. E eu não tô falando inteligência de ser boa em cálculos, não. É uma inteligência de tipo, cada um tem a sua. E não é porque você não é bom nisso que exclui todo o restante, entende? E isso eu levei muito pra adolescência, muito pro início da vida adulta. Muito, muito. Tanto que eu comecei a me achar inteligente. E eu acho que eu já falei sobre isso aqui no canal, porque realmente é uma coisa que me pega muito ainda. Eu comecei a achar que eu sou inteligente, e acreditar e sentir isso tem pouco tempo. Se eu não me engano, foi a partir de abril, maio. Foi abril, maio, mais ou menos, que eu comecei a ver que eu tinha capacidade. E o louco é que eu sempre gostei de escrever. Eu sempre escrevi poemas. Eu sempre criei histórias. Eu sempre adorei narrar histórias. Eu sempre tive facilidade para algumas disciplinas, como filosofia, literatura. Eram coisas que me instigavam. Eu comecei a faculdade de psicologia e eu fui bem, eu fui muito bem. E ainda assim eu não acreditava que eu tinha potencial. Então, ao escrever esse livro, ele também está sendo uma travessia para mim. Porque esse livro é uma travessia do personagem, mas querendo ou não, eu não ia fazer a minha travessia, até porque eu acho que a minha travessia é uma coisa e eu não gostaria que fosse algo real. Queria que fosse algo ficcional. Porque eu gosto da ficção, eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar, de sentir tudo aquilo. Eu sempre gostei desse mundo da fantasia, desse mundo. E eu sempre quis escrever um livro de romance. Eu acho que eu já falei isso também, vou repetir novamente. Porque, gente, é a espiral. Cada vez que eu volto com uma coisa diferente. E aí, eu sempre quis escrever esse livro. É, eu comecei a escrever alguns de romance, mas assim, eu parava no meio, porque não me interessava, não me despertava aquela vontade, sabe? Mas assim, eu adorava, adoro criar história, adoro. Tipo assim, às vezes eu tô à toa e no trabalho mesmo. E aí eu começo a viajar e eu começo a criar tantas histórias dentro da minha cabeça e cada fique. E tipo assim, às vezes eu fico horas no mesmo pedaço de tempo, tipo, até eu achar a cena perfeita que aquilo vai se encaixar, a fala perfeita, e eu volto, refaço, e pra mim é muito prazeroso isso. Pra mim é muito prazeroso colocar uma música e voltar naquela cena e criar de novo, e de novo, e de novo. Eu amo fazer isso. E eu sou assim, enfim. Aí eu comecei. Esse livro pra mim era importante. Eu queria fazer um livro que fosse algo ficcional. E eu realmente estou conseguindo. E eu separei o livro por capítulos, né? E cada capítulo ele tem a representação de alguma coisa. E
Tem muitos capítulos por aí ainda, muitos que vai surpreender. Me surpreende ainda que eu coloquei isso, que eu vou escrever sobre isso. Então, assim, enfim. O que eu mais estava empolgada para escrever, não é empolgada. O mais desafiador para mim era a razão. Definitivamente era a razão. Porque coloca à prova o que eu sou. Mas não só o que eu sou. É o que a personagem é. Mas não só o que a personagem é. É uma razão que engloba várias pessoas que sentem, que usam dessa mesma linguagem do sentir. Que são assim, que sentem primeiro e se guiam por isso e às vezes nem percebem que são assim. Então, para mim, a razão, disparadamente, ela precisava ser fundamental. Porque se existem pessoas que seguiam pelo sentir, será que elas entendem que isso é um tipo de linguagem? Porque eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não entendia, eu nem entendia. E, tipo, ela é uma linguagem que parece intuição. Mas não é aquela intuição. É porque ela é perceptiva. Não é perceptiva? Detalhista? Não é detalhista. Observadora. Ela é observadora. E ela capta as informações e ela guarda. E ela vai analisando e refletindo e tudo mais. Então, pra mim, a razão era o capítulo, assim, que eu precisava me dedicar mais. E eu estou fazendo muitas coisas ultimamente. Eu estou fazendo a faculdade. Nossa, tem tanta coisa pra contar. E eu não sei se eu quero contar, porque eu tô com vergonha também, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ah, mas sou eu, né? Enfim. Eu tô fazendo a faculdade, tem academia. Eu tô começando a fazer aula de. Eu comecei a fazer aula de coral, acho que eu já falei isso aqui também. Tem o meu trabalho, tem as minhas relações, minhas amizades, e ultimamente eu tô muito interativa, muito sociável. E eu sempre fui sociável. Aí teve uma época que eu me fechei assim completamente, né? E agora eu estou voltando a ser mais sociável, então pra mim tem toda essa questão também. E aí eu tinha feito o resumo do capítulo. Eu teve um dia que eu cheguei inspirado, eu tinha colocado uma música, tava tudo. Inclusive no meu Instagram eu até coloquei essa música, eu falei assim, não, aí agora eu escrevi e tal, que foi a partir disso que nasceu. E eu lembro que eu escrevi inúmeras folhas, inúmeras. Só que eu traduzi de um jeito mais racional. E aí eu fiquei pensando, aí eu comecei a escrever, eu escrevi uma página do primeiro desse capítulo. Aí eu falei, cara, não é o que eu quero ainda. Tipo assim, eu sentia, eu não verbalizei. E nem pensei isso. Eu sentia que não era o que eu queria. Porque, tipo assim, tava muito racional. E eu falei, cara, eu não posso deixar tão racional assim. Isso sentindo. Não pode ser tão racional, porque é um livro sobre sentir. Então, eu preciso sentir a razão. Aí, eu fiz todo um rascunho, escrevi, eu fiquei super empolgada. Eu falei, ai, até que enfim eu comecei a escrever esse capítulo. E aí, eu tinha prometido escrever. Eu acho que em um dos vídeos aí eu falei que eu ia escrever toda segunda eu escrevi um e ia acabar esse livro em 2 meses, né? Hum. Eu acho que ainda vai demorar até eu concluir todo esse livro, porque, cara, às vezes é muito denso escrever sensações. Encarnar essas sensações, até porque não é meu. Porque se for meu, é uma coisa mais fácil para eu lembrar e escrever, assim como o diário. Inclusive, faz tempo que eu não escrevo no diário, tá? Detalhe. E aí, eu acho que é mais fácil para eu lembrar algo meu e escrever. Só que quando eu escrevo sobre o personagem numa história que eu criei dela, eu tenho que encarnar a sensação dela. E é difícil. Por isso que eu estou demorando para escrever e eu sei que eu vou demorar. E aí, eu fui, fiz todo um resumo, não sei o que, falei, é isso. Vi que era racional demais. Falei, cara, não é isso ainda. Aí, no domingo, esse domingo agora,
à noite eu comecei a criar uma história de romance, que era de um deus, de dois deuses, ela e ele. E ele era um deus muito impiedoso. Só que ele não lembrava que ele era um deus. Ele não lembrava disso. Porque. é, E aí eles estão numa guerra, eles se conhecem numa guerra. E na hora que ele vê ela, ele fica fissurado por ela. Ele fica fissurado e, tipo assim, os dois começam a ter uma troca ali. E ela, tipo assim, quem é você, seu mero inseto? Quem é você? E aí ele falou assim: não, eu vou. Ele começou a falar que jurava lealdade. E ela falou, cara, mas ele nem me conhece, como assim? Você é louco. E aí ela tenta matar ele. Só que ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu adoro criar personagem assim. E ele é muito forte. E aí tem um momento que ele fala assim: não, se você quer me matar, então toma aqui a espada e me mata. Vamos ver se você tem culhões agora. E aí ela treme. Ela treme, porque ela fala bem assim: não vou te matar indefeso. Não preciso disso. Não preciso. Luta comigo. Aí eu te mato. Mas tem que lutar. E aí ele, não vou lutar. Enfim, acontecem muitas coisas. É, e aí ela toca no rosto dele. Tem um momento que ela pega a adaga e vai para matar ele mesmo. E aí, no que ela chega perto, assim, encosta pele com pele, algo desbloqueia nos dois. Esse desbloquear, ele desbloqueou algo nela e nele. E nele foi na hora, ele já sabia o que era. Ele lembrou quem ele era e quem ela era. E ela não. Ela tem o poder de dar e tirar o poder de outras pessoas. Isso ela sabe, isso ela sabe. E aí, tanto que ela vai lutar com o cara, ela enfia a mão dentro. Ele é um semideus. Ela enfia a mão dentro dele assim, como se fosse estivesse atravessando, e puxa, tipo uma chama. E esse era o poder dele. Aí ela tem o poder de destruir aquilo, de absorver, ou só sumir, sei lá. E aí. Não dá pra saber o que, que ela fez com a chama. Não fala naquele pedaço do livro. E aí. é, a gente descobre que ela criou. Os dois eram criadores. Os dois eram criadores e ele tinha o poder de ser leal a ela e ser o guardião dela. E ela tinha o poder de tirar e dar os poderes. Só que os dois ficaram tão fortes que outros deuses separaram os dois e desvincularam essa lembrança dos dois. Só que, antes de tudo isso, aí eu tô contando toda a história, né? Mas eu tô contando o que eu sei. É porque a cada vez que eu escrevo, vai me desbloqueando uma memória. Eu falei, eu acho que isso aqui ficaria muito legal. Enfim, eu não vou contar a história, porque eu não sei ainda se eu vou. Eu acho que eu não vou postar essa história, não. Então talvez eu conte. Uma hora eu faça um vídeo só pra falar sobre essa história. É... Enfim, aí eu escrevi isso e como eu tava nesse mundo da fantasia, foi quando veio o momento. Eu falei, cara, aí no outro dia, mentira, no outro dia eu levantei e falei, vou escrever hoje. Eu fui, fiz um monte de coisa e o dia tava muito nublado, muito nublado. E eu falei assim, eu amo quando tá nublado. Pra mim é o melhor dia do ano. Tudo fica lento. Tudo tá lento. Eu amo isso. E principalmente quando eu tô em casa, né? Obviamente, né? Vamos ser sinceros. E sozinha, detalhe, sozinha. E aí, eu falei assim, eu fui, fiz um monte de coisa, comprei umas plantinhas, que eu queria pôr umas plantinhas aqui em casa. E. Cara, eu lembrei de uma coisa que eu tenho que falar. Esse outro que eu quero falar, eu vou gravar daqui a pouco. Então eu vou postar 2 vídeos hoje e eu vou falar sobre o outro. Eu quero opiniões, eu quero saber quem já passou por isso e como que é. Enfim, e meu dente é quebrado. Enfim, aí eu fiz um monte de coisa, comprei minhas plantinhas e tal, fiz o que eu tinha pra fazer, resolvi algumas questões de trabalho, da faculdade. Aí à tarde, como tava a Giovana tinha me chamado pra ir na cachoeira, eu falei, não tô afim, quero fazer outras coisas aqui.
E também o dia, né, gente? Eu não queria fazer nada naquele dia. Eu não queria ficar com ninguém naquele dia. Eu queria ficar comigo. E aí, eu falei, Aí eu tomei um banho. Fiz todo um ritual. E eu só percebi depois que eu estava fazendo o ritual. Que eu fui tomar um banho, fui hidratar o cabelo, cuidar da pele, não sei o quê. E aí eu trouxe todas as coisas aqui pro sofá. E falei, vou escrever. Eu sinto que eu deveria escrever. Aí eu comecei a escrever, falei, eu não quero ficar à toa, quero ficar à toa, aproveitar esse dia. Olha isso aqui, olha essa princesinha aqui, olha essa princesinha aqui. Vem cá, Zetequinha, Zeteque, Zeteque, vem cá, gostosa, vem cá, gostosa. Ah, não, mamãe. Essa é muito bonitinha. Meus gatos tá tudo bonitinho, né? Enfim. Nossa, que vídeo longo. Aí eu escrevi. Foi o momento que eu vi que eu precisava. Aí eu decidi que ia ficar sozinha. Ela começou a brigar ali. Aí eu decidi que eu ia ficar sozinha, nem fazer nada. Aí eu falei, vou lá pro quarto. Aí eu deitei no quarto, eu queria ficar à toa, né? Pelada, principalmente, porque eu adoro ficar pelada. Eu já falei isso pra vocês, eu acho muito gostosa a sensação. Parece que eu tô livre. Aí eu deitei lá na cama e falei, cara, eu vou trazer o portfólio, que é onde tá o livro e as folhas. Aí eu coloquei o portfólio assim na cama e eu coloquei uma música gostosa. Falei, vou escrever, vou escrever. Deu vontade de escrever. E aí foi indo. Isso era 3 horas da tarde. Aí o Matheus chegou às 7 horas. Aí eu falei, amor, eu quero ficar sozinha. Tô escrevendo. Ele, não, tá bom. Fiquei irritada, inclusive, um momento com ele, que ele foi tomar banho e ele colocou uma música muito alta. E aí, tipo assim, eu não tava conseguindo pensar. E era uma música muito agitada, que eu sei que é a música que eu fico. E aí ele continuou com aquela música, eu não tava conseguindo pensar, não tava conseguindo pensar. Aí ele saiu do banho, falei, Matheus, amor, não lembro se eu falei Matheus, amor. Eu tô com raiva de você. Eu tô com muita raiva de você. Aí ele, por quê? Eu falei, cara, eu tô aqui, me concentrando, e você tá aí ouvindo essa música altíssima. Aí ele, nossa, me desculpa. Você me desculpa? Você me desculpa? Aí, filho de uma puta. Desculpa. Aí ele, eu retirei agora, tirei agora. Não, então tá bom. Aí eu continuei a escrever, fiquei escrevendo até 9h30 da noite. Consegui terminar. Fiquei muito, muito feliz com o resultado. E aí, agora eu encerro esse vídeo porque eu quero falar de outra coisa e que são coisas separadas. Esse aqui é porque eu queria gravar um vídeo, eu queria falar com vocês. E o outro é. E aí eu queria falar sobre o livro. E o outro eu quero falar sobre uma coisa mais minha, mais íntima. Não é sobre o livro em si, é sobre eu. Então eu vou pausar esse aqui.